Olá, gente, boa noite. Tenham todos uma noite maravilhosa, né? Nesse friozinho de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra, né, da Sociedade Praiana de Estudos Espíritos. Hoje com uma pessoa muito querida, que é o Bruno Bastos. Ele é membro da nossa, lá da Praiana, muito querido por todos. Bruno, seja muito bem-vindo. Hoje o tema vai ser a fé religiosa, condição da fé inabelável, que é o capítulo 19 do Livro dos Espíritos. A fé transporta montanhas. Para começar, bem-vindo, Bruno. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Para começar, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Vamos aquietar nossos corações. Respirar bem fundo. Senhor Deus, Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma noite presente do estudo, de oração, de palestra, aqui, mesmo que de forma online, né? Que bom que as tecnologias têm nos unido de alguma forma para que a gente consiga, de alguma forma, estar pertinho, mais pertinho um do outro. Obrigado por todos os espíritos presentes que nos acompanham, que nos guiam, que nos dão a sua luz, seus ensinos, os seus conselhos. Mestre Jesus, abençoe o Bruno, que sua palestra seja maravilhosa, que possa tocar os nossos corações e de cada um que está em casa, de seus familiares, nos dê proteção nesse momento tão difícil que estamos vivendo com essa pandemia. Abençoe todas aquelas pessoas que estão precisando neste momento, assim como aquelas que precisam de um conforto, de um carinho, de um colo e muitas vezes não conseguem ter. Muito obrigada, hoje, agora e sempre. Bruno, Muito obrigado. É uma satisfação enorme poder estar aqui hoje, né? Eu comecei a frequentar a casa um pouco mais de 3 anos atrás, e eu sempre via aquelas pessoas maravilhosas trazendo as palestras maravilhosas. A gente falava assim: ó, tem que estudar pra caramba para estar ali, né? Hoje nós estamos aqui e vamos ter essa oportunidade de compartilhar esse estudo com todos vocês. Vamos lá? não tenho dúvida que será ótima, boa palestra para você, eu vou estar aqui te assistindo. Obrigado. Obrigado, meu bem. Vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse momento. A gente está falando, a nossa palestra de hoje, nosso tema é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Nós estamos falando aí com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E a minha função aqui hoje, na verdade, eu me sinto um tanto tranquilo para poder falar sobre esse tema, principalmente porque ele retrata até um pouco da minha vinda para a sociedade praiana. Né? Eu não nasci espírita, a minha origem, dos meus pais, enfim, sempre teve uma origem católica, embora em casa assim ninguém nunca tenha sido muito praticante. E a vida da gente, ela nos cerca de circunstâncias que nos levam, em alguns momentos mais e outros menos, a buscar respostas. E é exatamente sobre essa trajetória que me trouxe aqui que o tema trata. Ele vai falar da fé religiosa, condição da fé inabalável, mas na verdade vai falar muito mais para a gente dessa busca por respostas. Só que antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu traçaria algumas premissas básicas. Essas premissas básicas, na verdade, são premissas básicas que eu tive por mim, para poder conseguir compreender o tema que a gente está estudando hoje. Quais são essas premissas básicas? Uma dessas premissas, desculpa, para mim, para eu poder compreender o tema, é que antes de existir qualquer religião na face da Terra, a espiritualidade já existia. Logo, a espiritualidade sempre existiu. E as religiões são criações humanas. É um conceito, assim, que é uma conclusão que eu, no momento,
com as minhas pesquisas e aonde eu cheguei, com os estudos que eu tive, é que eu cheguei a essa conclusão. Ou seja, essa espiritualidade que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente começa a observar, esse amor infinito, esse Deus presente, esse Deus misericordioso, todos os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para a gente, a prática do amor, do perdão, isso compõe essa espiritualidade que sempre existiu. A religião, ela nasce na medida que o ser humano passa a ter a necessidade de expressar essa sua fé. Então, essa criação humana, a religião, né, elas são baseadas em crenças e na cultura de cada sociedade. Essas crenças vão variar de acordo com a cultura de cada sociedade. Por isso que a gente vê diversas religiões separadas, um tanto diferentes, com características diferentes, associadas às culturas diferentes e ao tempo em que essas culturas existiram. E, obviamente, todas elas evoluem com o tempo. E têm a mesma espiritualidade como pano de fundo. Ou seja, essa espiritualidade, a essência do que Jesus trouxe, o amor divino, o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, está em todas elas. Então, no fundo, todas as religiões são irmãs, são amigas. Então, essa seria uma premissa básica para o estudo que a gente tem hoje. Então, falando do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, ok? Mas o que são dogmas? A gente às vezes tem noção do que é dogma, mas é bom a gente poder reforçar esse significado. O dogma é um substantivo, né? O termo em substantivo é o ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. É algo que alguém apresenta para você como verdade, mas é como se fosse uma verdade imposta. Você acredita naquilo e você tem que acreditar naquilo. Porque você não ou você acredita e faz parte da religião, ou você não acredita, e aí algumas religiões, inclusive, eu, quando era pequeno, eu tinha medo de, por exemplo, não ir para a igreja dia de domingo e parar no inferno por causa disso. Então, assim, seria um dogma, assim como existem diversos dogmas. Outra explicação para o dogma seria uma opinião estabelecida, firmada ou inquestionável, um preceito. Ou ainda uma ideologia de teor inquestionável. Na verdade, voltando aqui, né, do ponto de vista religioso, a fé consiste em uma crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Ou seja, cada religião ela tem a sua crença, ela tem o seu dogma. E existe a razão de cada dogma desse existir dentro dessa crença, formada dentro da sua cultura própria. Então, todas elas têm os seus artigos de fé. Cada religião, cada dogma tem os seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, então, a gente tem que a fé ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma fé raciocinada, ok? Ou uma fé cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. Ou seja, essa fé inquestionável, em alguns momentos, ela vai aguçar em todos nós uma inquietação, uma resposta, uma busca por uma resposta, certo? E essa resposta, muitas vezes, vai estar baseada em enfrentamentos do dia a dia por conta de evidências, ou então mesmo por conta de alguma razão, de algo que a gente vê que seja racional. Então, levado ao extremo, produz o fanatismo, essa fé cega, quando ela é extremizada, né? Aí a gente fala em fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Por quê? Porque ela não se sustenta.
né? Quando você questiona como algo é trazido para você, você questiona porque diante da razão, dos fatos, né, das circunstâncias, essa informação que é trazida, ela se choca com o que você vê de fato e de razão, essa fé ela não se sustenta. Para ilustrar melhor, eu trago a minha experiência. Uma situação que eu questionava muito era por que Jesus Cristo tinha que morrer pregado na cruz? Por que ele deveria ser um cordeiro, né, dado em holocausto, que era mais ou menos assim a imagem que a gente via em alguns lugares, em algumas religiões. E abrindo parênteses, eu tive a curiosidade num período da minha vida que dentro da Igreja Católica eu não encontrava respostas para os meus questionamentos, eu não via razão em algumas imposições, eu buscava resposta em várias religiões. Então eu tive a oportunidade de passar por várias religiões para poder experimentar. A Igreja Batista eu tive a oportunidade de ir, todas elas me acolheram muito bem, mas eu sempre voltava para a Igreja Católica. E uma coisa que eu me questionava, voltando aqui, é por que Jesus tinha que morrer pregado na cruz, se Deus é infinito amor, misericórdia e bondade, e onipresente, onisciente, e ele poderia, a qualquer momento, simplesmente perdoar. E aí, com o tempo, com esse questionamento, com essa ausência de resposta que me trouxesse uma satisfação, não só nessa questão simples que eu trouxe como exemplo, mas em diversas outras questões, como a explicação da Santíssima Trindade, como a explicação, enfim, de diversas outras questões, como, enfim, eu me sentia inseguro e buscava respostas. E hoje, por exemplo, eu entendo, a doutrina espírita me trouxe a oportunidade de conhecer e de compreender que Jesus Cristo é um exemplo e ele veio trazer uma verdade que, na época, as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Então, se entregar à cruz foi a consequência de trazer uma verdade que incomodava pessoas, uma verdade que incomodava quem tinha poder, que incomodava quem tinha vaidade, incomodava os orgulhosos, incomodava muita gente. E o preço disso era a cruz. Ele sabia que ele corria esse risco. E ele se entregou nesse sentido, de não deixar de falar a verdade, de não deixar de trazer o ensinamento que era preciso naquele momento para nos preparar no nosso caminho de evolução. E ele sabia a consequência disso. Então, essa resposta, por exemplo, para mim fez mais sentido, certo? Pode ser que amanhã não faça, pode ser que amanhã outra resposta venha fazer mais sentido do que essa. Hoje essa resposta me faz sentido. Então, quando a gente fica preso em dogmas, em questões que não nos trazem uma resposta satisfatória, essa fé cega, você acreditar porque você tem que acreditar, porque se você não acreditar você vai para o inferno, ela desmorona. É isso que está dizendo aqui, nessa parte do estudo. E aí a gente traz até a fala do Mahatma Gandhi. Ele diz, a fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre, que é o que a gente está falando. Então, nesse sentido, meus amigos, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Então, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. A gente precisa ter o coração aberto. Ninguém é dono exclusivo da verdade. Por isso que a gente fala que a fé, que a verdade, a luz, a espiritualidade, ela está presente em todas as religiões.
Algumas possuem alguns dogmas, outras possuem outros, né? Cabe a gente até, dentro dessa religião que a gente escolheu seguir, a gente encontrar essa luz que nos traga a resposta para os questionamentos que nós estamos preparados naquele momento e que naquele momento a gente anseia esclarecer, né? Então, assim, em cada religião você tem que encontrar esse pano de fundo, que é essa parte raciocinada, né? Essa fé raciocinada. Se ali, eventualmente, você não consegue encontrar, busca. A gente busca essa verdade que nos satisfaça, que traga uma resposta que seja coerente, que faça sentido para a gente. Então, a fé não se prescreve. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, olha, vocês têm que pensar dessa forma, ou essa denominação, ela pensa da forma mais correta. A fé ela não é prescrita. A fé ela depende do momento de cada um. Depende do instante evolutivo em que cada um está. Da ansiedade ou da inquietude que os seus questionamentos te trazem naquele momento. A nossa evolução na busca da fé, ela vai de acordo e no passo que vai essa inquietude da busca, da insatisfação com as respostas que hoje você tem. Porque na medida que você vai estudando, na medida que você vai experimentando a vida, que você vai experimentando algumas dificuldades na vida, ou algumas experiências boas, você vai tendo uma expansão da sua forma de compreensão. E na medida que você vai tendo uma expansão da sua forma de compreensão, os seus questionamentos mudam. Algumas respostas que você teria, que você tinha até então para os seus questionamentos, começam a não ter mais sentido. E outras respostas que você não via sentido, começam a fazer sentido. Por isso que você tem que estar sempre racionalizando, você tem que estar sempre buscando, oxigenando a sua fé, para que ela não seja estática. Então, sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. A gente não pode impor a nossa fé a ninguém, porque nenhum de nós está no mesmo nível evolutivo, em termos pessoais. Cada um de nós temos, inclusive, uma vivência diferente. Nós temos um filtro de vida diferente. A forma com que eu enxergo a vida está baseada nas minhas experiências, está baseada nos meus aprendizados, está baseada nas minhas dores, nos meus traumas. Então, ninguém é igual a ninguém. Então, a gente não pode, nem consegue, na verdade, impor uma verdade que para a gente hoje faz sentido para um colega. Porque muitas vezes aquele colega já está mais avançado do que a gente e a gente não conseguiu enxergar o que ele já enxerga, ou o contrário, ele ainda não conseguiu alcançar o nível que hoje te facilita enxergar. Então, aqui é muito importante, porque a gente não vive uma disputa de religião. E aí eu reforço, porque no fundo, o que há por trás de todas elas é o mesmo pano. É a mesma espiritualidade, vista de ângulos diferentes, de acordo com a maturidade de cada um. Então, essa fé, ela se adquire individualmente, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. É um degrau, é uma escada que você sobe engatinhando, passo a passo, sem pressa, no seu tempo, não do tempo do teu irmão, não no tempo do teu pai, não no tempo da tua mãe, não no tempo do teu professor, no seu tempo, de acordo com as suas dúvidas, dos seus questionamentos, de acordo com a serenidade do teu coração, com as tuas experiências do dia a dia. Então, falamos das verdades espirituais básicas e não de tal a qual crença particular. A gente não está falando particularmente da crença de cada um. Não é a fé que compete procurá-los.
A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e, se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-lo. A fé está aí. Então, se você tem uma inquietude no seu coração, se você tem a necessidade de buscar uma resposta para algo que você não compreenda, estude, busque, questione, procure, porque você vai encontrar. Você só não encontra se você não procurar. Você só não encontra se você ignorar, se você fechar os olhos, se você não quiser ver, se você não tiver vontade de aprender, se você não tiver vontade de acalentar essa inquietude das dúvidas, dos questionamentos internos. E eu posso afirmar para vocês que quando a gente encontra, a vida faz mais sentido. E aí a gente consegue evoluir, a gente consegue sentir que a gente está caminhando, mesmo que seja milimetricamente a cada dia. Mas a gente sente que a gente está caminhando no sentido, no caminho certo, naquele momento, para o nosso nível, para o nosso estado de evolução. Então a razão, ela não se dissocia da fé. Ao contrário do que muitos pensam. A fé e a razão caminham de mãos dadas. Então as provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior porque teria de curvar-se diante dela. Então, cada um, como a gente disse, no seu estágio evolutivo, tem também a sua luz e a sua sombra interna, né? Existem os seus traumas, o seu temor escondido, que fazem que muitas vezes elas não queiram olhar para a resposta, ou elas não queiram buscar a resposta, ou como se diz, as pessoas comparam o avestruz que enfia a cabeça na areia. Eu não quero ver, não quero falar sobre isso, e aí vive na vida voltada para a vida material, e na sua vida material as experiências são dolorosas, você se depara com dificuldades, e como não há compreensão, algo que eu posso compartilhar com vocês, que a experiência minha de ter vindo buscar respostas na doutrina espírita, por exemplo, me acalentou, me ajudou a compreender as dificuldades da minha vida. Não deixaram de existir porque eu me tornei participante de determinada denominação ou de outra. Não é isso. A gente assistiu uma informação muito bacana na última palestra. Então, foi muito legal, porque uma coisa muito, muito bacana que o doutor falou para a gente é que não são as circunstâncias que nos causam dor, mas sim a forma com que a gente enxerga as circunstâncias. E quando você busca respostas para os seus questionamentos, muda a sua forma de enxergar as circunstâncias. E é aí que a fé te ajuda no seu caminhar. É aí que a fé te ajuda na sua evolução, no seu passo no dia a dia. As dificuldades vão continuar existindo do mesmo jeito, só que a fé te ajuda a olhar para elas de forma diferente. Muitas vezes de forma mais otimista, de forma mais resiliente, de forma mais amorosa, e ajuda a gente, inclusive, a olhar para os irmãos à nossa volta de uma forma mais caridosa, com mais empatia, inclusive. E é incrível que quando a gente trabalha alinhado com esse propósito, quando a gente olha para a fé, a gente busca os nossos questionamentos, as respostas, a gente começa a caminhar nesse sentido, a vida da gente começa a fluir melhor. Então, em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la.
essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Aqui eu compartilho com vocês também uma experiência. Na minha família, por exemplo, meus pais, embora tenham origem católica, nunca foram muito de frequentar a igreja. Então, assim, eu e meu irmão, nós não recebemos essa orientação religiosa vinda dos nossos pais. Eu tinha uma referência que era minha avó materna, que eu sempre via ela rezando e tal, sempre com o terço na mão, sempre fazendo uma oração e tal. E a minha outra referência era as famílias dos meus amigos, as casas que eu frequentava próximo à minha casa, né? Um era da família batista, o outro era católico, mas aí tinha aquele momento que os coleguinhas iam fazer catecismo. A minha mãe chegou a me colocar no catecismo, mas a primeira comunhão foi iniciativa única e exclusiva minha, né? Eu lembro que eu apenas avisei, olha, eu vou fazer a primeira comunhão e eu preciso de uma roupa e eu preciso de um livro para estudar a primeira comunhão. E eu sei que essa questão da espiritualidade da minha família sempre esteve mais presente em mim. Não quer dizer, igual aqui está dizendo, os sinais evidentes de anterior progresso, que eu seja uma pessoa que tenha progredido tanto assim, muito pelo contrário, né? Eu estou longe disso, tem muito que aprender. Mas, assim, essa questão da espiritualidade sempre foi acesa dentro de mim, na minha família. Eu vejo que eu sempre fui o mais espiritualizado, sempre fui o que mais buscou esse apoio na espiritualidade. Então, mais ou menos o que está dizendo aqui. Em algumas pessoas, você já vem com algo já inato. Outras ainda não. Aí, a gente reforça o que a gente já falou. Depende do grau evolutivo em que cada um se encontra. Então, as primeiras pessoas, né, já creram e compreenderam em vidas passadas. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo tem de aprender. Né? Estão com a educação feita. Então, as segundas tudo tem que aprender. Estão com a educação por fazer ainda. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Então, a oportunidade, gente, a gente sempre vai ter. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente da natureza retardatária. Então, a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então, se você não tiver a crença que te traga a tranquilidade da sua fé, aí fica mais difícil de você compreendê-la, fica mais difícil de você assimilá-la. Então, é preciso buscar a verdade. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, como é que você aceita uma verdade se você não consegue compreender ela? É aí que vem a inquietude. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, é principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Então, não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. É o que a gente estava falando até aqui, certo? Quando você não consegue encontrar uma resposta que se justifique, que te traga o acalento, que faça sentido para você, que tenha algum sentido, que deixa a dúvida nascer,
você começa a se sentir incomodado e aí buscar essa resposta em outros dogmas, ou melhor, em outras fés, em outras denominações ou em outras explicações, na verdade, né? Que como Kardec dizia, que a gente deveria, se houvesse uma dúvida entre a fé e a ciência, entre a religião e a ciência, era para a gente ficar com a ciência. Então, a ciência nos traz, muitas vezes, essa fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, por ser apoiada nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Ela nos traz o acalento, nos traz a certeza. Então, a criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Então, a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a razão e a fé, elas têm que andar no mesmo sentido. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Ok? Então, concluindo o nosso estudo hoje, para a gente poder ilustrar de uma forma bacana, legal, eu convido vocês a imaginarem um casarão colonial com muitas janelas. Imagine esse casarão. Cada janela dessa, vamos olhar para elas e imaginar que é uma religião diferente. Todas elas são diferentes, observe, umas estão abertas, outras têm essa treliça com vidro, algumas podem ter cortina, outras podem ter vidro quebrado. Umas estão com venezianos abertos, vidros fechados, outras com venezianos fechados e vidros abertos, outras ainda com tudo fechado ou tudo aberto. Umas têm cortinas, outras têm vidros, todas têm alguma diferença. Imagine que tudo fora da casa é um ambiente espiritual. Então, a espiritualidade é tudo isso que está ao redor da casa. E dentro da casa, a gente vê o ambiente material onde vivemos hoje, encarnados. As janelas, ou religiões, são por onde, ordinariamente, temos acesso à luz da espiritualidade. Então, a espiritualidade que vive nesse ambiente externo, ela nos acolhe, nos aquece por essas janelas, certo? E aí você observa que tem janela em vários ambientes diferentes, né? Cada janela possui uma característica do cômodo que ocupa, assim como a religião da cultura que pertence. Você vai ter janela na cozinha e muitas vezes as pessoas que ocupam a cozinha, elas não podem chegar na sala porque a sociedade não permite, daquela época não permitia às vezes que o serviçal chegasse à sala ou fosse ao quarto do patrão. Então, cada uma tem o seu espaço, cada uma tem a sua crença, cada uma tem as suas limitações. Mas do lado de fora, a luz, a espiritualidade é a mesma para todas elas. É a mesma vista. Então, todos os obstáculos à vista externa são os dogmas, fazendo um comparativo. Então, tudo que te atrapalha de enxergar essa vista maravilhosa externa, que é igual para todas as janelas, é o dogma. Mas o que há por trás das janelas é a mesma coisa, a mesma espiritualidade, é o mesmo pano de fundo. Perceber que os obstáculos distorcem a percepção da paisagem do lado de fora é aceitar que certas respostas não fazem sentido. É questionar. É enxergar a paisagem sem obstáculos. É entender o sentido das coisas. É construir uma fé raciocinada. Kardec uma vez perguntou aos espíritos: o espiritismo é a religião do futuro? Os espíritos responderam: não, mas é o futuro de todas as religiões. Então, todas as religiões têm o mesmo pano de fundo.
é o que eu tinha para poder compartilhar com vocês hoje. Foi ótimo, Bruno. Obrigada. Nossa, foi muito Eu que bacana. agradeço. Foi a sua primeira palestra aqui Estamos na aí. Praiana, não é? Isso. Ah, saiu muito bem, com vários comentários, muita gente falando no Que grupo. legal. Isso é muito bacana, que bom que você quebrou essa barreira, né? Abriu essa janela aí, agora esse leque de oportunidade. A gente espera ter você novamente fazendo palestra conosco. Acredito que todos tenham gostado muito e que a gente possa sempre estar realmente pensando, né, na nossa religião, nas nossas crenças, para que a gente sempre faça o melhor possível, sem acreditar cegamente em alguma coisa, né? Mas sempre com muito amor no coração e Deus e Jesus. O mais importante de tudo, Nina, é a gente compreender o amor que a gente tem que ter ao próximo, o amor que Jesus traz para a gente, o amor que está por trás de todas as coisas, certo? Complementando, eu vim parar na Praiana justamente por causa de questionamentos, e foi aonde eu encontrei respostas que hoje fazem mais sentido para mim, me trouxeram até aqui. Entendeu? Então, é muito bacana poder falar sobre esse tema. Acabei falando um pouquinho rápido demais, mas eu espero que as pessoas tenham conseguido alcançar. Não, foi Se tiver ótimo. alguma dúvida, se tiverem perguntas, de repente, se tiver sobrado tempo, a gente pode tentar ir respondendo. Eu acho que foi super bom. Você falou, esclareceu de forma muito simples, objetiva e não foi muito rápido, não. Às vezes a gente fica com esse sentimento, mas sim, foi tudo muito bom, muito esclarecedor para todos nós. Te agradeço muito. Tá, joia. Na próxima, Bacana, estamos à disposição. no domingo, né, nós estaremos com Leila Silva Brandão, do Rio de Janeiro, fazendo palestra conosco, falando A Vida Dói. Então, mais uma palestra bacana aí para todos vocês estarem acompanhando. E esperamos que todos tenham gostado muito da palestra de hoje, assim como eu. E vamos fazer a nossa prece final para poder encerrarmos a nossa noite, tá certo? Mestre Jesus, Senhor Deus, espíritos de luz que nos acompanham, que estiveram conosco na palestra de hoje, assim também com o Bruno, muitíssimo obrigado por mais uma palestra realizada com muito amor, muito carinho, que as palavras do Bruno tenham tocado o coração de cada um que nos assiste, que cada um saia daqui hoje um pouquinho mais inspirado, com um sentimento de dever cumprido na vida, com o coração acalentado, que a gente possa sempre estar fazendo o nosso melhor para nós mesmos e para com o próximo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de saúde, de paz, de aprendizado, que a gente possa levar todos esses conhecimentos para a nossa vida. Obrigado, hoje, agora e sempre, e assim seja. Muitíssimo obrigado a todos que assistem. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso a todos. Beijo. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.